Amém, amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns fundamentos da Casa de Paz. Então, para você que está vindo no Tadel e não sabe, nós estamos em meio a um treinamento das Casas de Paz. Nós começamos esse treinamento semana passada e aí vai durar essa semana e a próxima também. Tá bom? O tema desse estudo aqui é Casas de Paz, fundamentos bíblicos e práticos. Então, nessas próximas semanas, o final do mês que nós estamos em meio aos preparativos das Casas de Paz. E nós realmente cremos, estamos olhando com os olhos de fé, de que esse projeto vai resultar em muitas pessoas ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, em muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor e reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Esse é o nosso coração para com esse projeto. É alcançar o perdido, é ir atrás das pessoas que o Senhor já derramou o seu amor, que o Senhor já expressou o seu amor. E como você bem sabe, nós como Paz Macapá ainda estamos estruturando as casas de paz para chegar onde queremos, né? Então nós ainda estamos tendo aquele jogo de cintura assim, para ver o que nós podemos melhorar, o que podemos tirar, o que podemos acrescentar para se adequar à realidade da nossa igreja e à realidade da nossa cidade também. E hoje, com esse estudo, eu quero trazer fundamentos bíblicos e práticos de como vão funcionar as casas de paz desse semestre, como vão funcionar as casas de paz aí do próximo mês, no mês de novembro, tá bom? Veja bem, o projeto Casas de Paz foi idealizado por um pastor chamado Danilo Figueira. Ele é um pastor de uma grande igreja lá no estado de São Paulo. E Deus entregou esse projeto para o pastor Danilo enquanto ele estava lendo esse texto que nós vamos nos concentrar hoje. Então, as Casas de Paz não é um projeto aleatório que foi criado por uma mente humana, mas as Casas de Paz é um projeto que tem fundamento bíblico, tem fundamento na palavra de Deus. É isso que eu quero te apresentar hoje aqui, para você ter certeza absoluta daquilo que você está fazendo é de acordo com a palavra de Deus. Eu quero incentivar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 em diante. Então, se você tem posse de uma Bíblia, abra ela, porque vai ser interessante você me acompanhar durante essa leitura e esse estudo. Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante. E diz o seguinte: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O primeiro fundamento desse texto que nós vemos Jesus Cristo falando com esses 70 discípulos é o envio. Jesus está enviando os seus discípulos, Jesus está enviando os seus seguidores para pregarem a palavra de Deus. Quando você retorna um capítulo no livro de Lucas, você vê Jesus Cristo fazendo a mesma coisa, só que com os seus 12 discípulos. Entenda, Jesus Cristo tinha níveis de discipulado. Jesus Cristo tinha um grupo de 12, onde andavam com ele, onde Jesus investia na vida deles. E no capítulo 9 de Lucas, Jesus está enviando esses 12 para pregarem o evangelho. No capítulo 9 de Lucas, Jesus está direcionando esses 12 discípulos para anunciarem a salvação, anunciarem que é chegado o reino de Deus. No capítulo 10, esse capítulo que nós estamos lendo, Jesus está fazendo isso com um grupo maior. Jesus escolheu 70 seguidores de Jesus mostraram que eles queriam servir ao Senhor, mostraram que eles estavam realmente carregando a sua cruz. Então, o que Jesus faz com ele? Jesus envia.
Jesus fala, olha, vão, eu estou mandando vocês como cordeiros entre lobos, eu estou mandando vocês para pregar o evangelho, eu estou enviando vocês para anunciarem que o reino de Deus já é chegado. E quando você vai mais para frente, tanto no evangelho de Mateus, Marcos e até mesmo de Lucas, nós vemos Jesus fazendo isso novamente. Então Jesus morre, Jesus ressuscita e aparece para um grupo de pessoas, e aí Jesus nos deixa a grande comissão. Jesus faz isso com os seus 12, Jesus faz isso com os 70 e Jesus faz isso com todos os discípulos dele, mundialmente falando, até o seu retorno. Meu irmão, Jesus Cristo já te enviou para pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo já te enviou para você anunciar que é chegado o reino de Deus, para anunciar para o perdido que existe salvação, que existe perdão para os seus pecados, que existe um lugar que nós vamos passar o resto da nossa vida, e esse lugar é na presença de Deus. Então Jesus, quando ressuscita, ele fala, olha, vão por todo mundo, pregam o evangelho, façam discípulos, e esse mandamento não é só para os 12, esse mandamento não é só para os 70, esse mandamento é para mim e para você, e ele está vigente agora, nesse momento, em nome de Jesus. Veja bem, uma das regras da interpretação bíblica é a seguinte: quando uma ideia é repetida várias vezes, é porque o autor daquele texto está colocando um nível de importância muito grande para aquele assunto. E nós vemos, até no mesmo livro, nós vemos em capítulos seguidos, que Jesus repete o id, Jesus repete o envio. Na palavra de Deus, ali no Novo Testamento, nós vemos os apóstolos pregando a palavra, nós vemos aqueles cristãos da igreja primitiva pregando a palavra, nós vemos várias e várias pessoas incumbidos dessa missão do id de Jesus Cristo. Então nós podemos concluir que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, leva a pregação do evangelho muito a sério. Ainda no Antigo Testamento, Jesus faz o quê? Jesus levanta pessoas no meio do seu povo para quê? Para anunciar que viria um Salvador. Isso é um certo tipo de pregação. Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, leva com extrema importância a anunciação da sua obra na cruz, e nós precisamos entender isso. Jesus nos direcionou a pregarmos. Jesus nos deixou o seu Espírito Santo que nos unge, que nos capacita. Mas para que ele nos capacita? Para eu ficar bem? Para eu ter dons? Não, o Espírito Santo nos unge e nos capacita. Para quê? Para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós curarmos o enfermo, para nós libertarmos o cativo. E Jesus Cristo vai falar isso, citando Isaías lá em Lucas 4, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar, para curar, para libertar. Então o Espírito, ele nos empodera para a pregação do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou para a salvação de muitos. E o nosso trabalho como igreja, a nossa missão como discípulos de Jesus é anunciar essa salvação que é proposta a esse mundo. E, na verdade, a nossa principal missão como casa de paz é exatamente essa, irmãos. É anunciar a graça do Senhor, é pregar o evangelho, é mostrar que o homem já nasce em um estado de pecado, já nasce condenado ao inferno, mas existe apenas um único Deus que pode salvá-lo, que pode restaurar ele, pode restaurar a sua família. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto, em Lucas capítulo 10, é o Senhor nos enviando para nós pregarmos o evangelho, para nós anunciarmos o reino de Deus que é chegado em nome de Jesus. Amém? Qual é a nossa principal missão como casa de paz? Pregar o evangelho. A nossa principal missão como casa de paz é levar a palavra de Deus ao perdido, crendo que essa palavra tem poder para restaurar, para curar, para libertar em nome de Jesus. Amém? Vamos ao verso 4.
Jesus continua falando para eles: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O segundo princípio que nós aprendemos ao longo desse texto é dependência e foco. Jesus envia os seus discípulos em total dependência. Esses discípulos, eles não levaram recursos para uma emergência. Esses discípulos, eles não tinham um plano alternativo. Quando a Bíblia fala, olha, não leveis bolsa, nem alforge, em outras versões falam, não leveis cinto de dinheiro, nós entendemos que esses 70, eles não tinham dinheiro para pagar uma hospedaria. Esses 70, eles não tinham dinheiro para custear a sua alimentação. Esses 70 não sabiam onde iam dormir, não sabiam o que iam acontecer, mas eles decidiram depender única e exclusivamente de Deus. Eles apenas obedeceram a ordem do mestre e decidiram depender da providência divina, sabendo que é o Senhor que cuida de mim, que cuida de você. Irmãos, isso vai acontecer conosco. De que forma, João? É assim, Jesus não dá um certo tipo de previsão para eles. Jesus não fala, olha, vocês vão, mas vai acontecer isso, isso, aquilo, essa casa vai ser aberta para vocês vão ter que se alimentar. Não, é algo imprevisível, eles não sabiam o que ia acontecer com eles. E isso também vai ocorrer conosco. Nós não sabemos quais são as casas que serão abertas para nós. Nós não sabemos qual é a necessidade daquela família que vai receber a pregação do Evangelho. Nós não sabemos se alguém ali precisa de cura, se alguém ali precisa ser liberto. Nós não sabemos, talvez, a maneira certa de falar, mas nós temos que entender que o Deus que nos enviou é poderoso, suficiente para nós depositarmos a nossa dependência, a nossa fé e a nossa confiança nele, crendo que o próprio Deus vai nos dar sabedoria, vai nos dar graça, vai nos dar poder. Então você pode estar na dúvida, meu Deus, será que vão abrir a casa para mim? O que vai acontecer? O que eu vou falar? O que é para eu fazer? O que eu quero te encorajar é depender de Deus, porque ele vai suprir todas as suas expectativas. O Senhor vai suprir as nossas expectativas. É o Senhor quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai curar não é você, é o Senhor. Quem vai salvar não é você, é o Senhor. Quem vai libertar não é você, mas é o Deus que te enviou. O nosso papel como cristão é dependermos de Deus. E é isso que o texto nos mostra. Jesus fala, não levem isso. Não levem isso, dependam de mim. Eu vou organizar. O tempo, o mundo, tudo o que acontece está no meu controle. Então dependa do Senhor. E esses discípulos, eles dependeram de Deus. Outra coisa, outro conselho que Jesus dá nesse versículo é o seguinte: não saúdam ninguém pelo caminho. Eu posso te garantir que Jesus, ele não está incentivando os seus discípulos a serem mal educados. Jesus não está incentivando os seus discípulos a tratarem as pessoas com grosseria. Jesus está falando, olha, não saudeis ninguém pelo caminho. Por quê? Porque naquela época, um certo tipo de saudação, de acordo com a cultura, era muito longo, era muito demorado. O que Jesus está ensinando a esses discípulos é que existe uma urgência na pregação do Evangelho. Existe uma urgência, existe uma pressa da parte de Deus para que todas as pessoas possam ouvir falar de quem Ele é. Então, quando Jesus fala, olha, não saudeis ninguém pelo caminho, Jesus, em outras palavras, está dizendo, mantenham o foco na missão. Mantenham os seus olhos naquilo que eu mandei fazer. Olha, não desviem o teu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai com pressa. Ache as pessoas que necessitam, ache as pessoas que estão perdidas, sem se distrair. É isso que Jesus está falando para esses discípulos. Mantenham o foco. Eu tenho urgência, eu tenho pressa para salvar. Irmãos, eu quero aplicar isso dizendo que, ao decorrer dessas 2 ou 3 semanas de preparação, você vai ser tentado a se distrair. Nessas semanas, você vai ser tentado a
colocar e investir o teu tempo em outras coisas. Você vai receber propostas de compromissos, de coisas à parte, que vão te distrair do foco que é alcançar o perdido. Mas eu quero te dar o mesmo conselho que Jesus deu a esses discípulos. Mantenham o foco na missão. Ponha o seu coração nesse projeto. Ponha o seu coração, a sua força, as suas orações, nisso que nós, como igreja local, como igreja do Senhor Jesus, estamos propondo, que é a salvação de muitas pessoas. Então não se distraia. Não vire os seus olhos para algo que é superficial. O que nós estamos fazendo durante esse mês, o foco que nós vamos ter durante esse mês é para quê? É para nós levarmos muitas pessoas para o céu e, na verdade, essa é a única coisa que vamos poder levar aqui dessa terra. Então, mantenha o foco e dependa do Senhor. Verso 5 diz o seguinte: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. O terceiro princípio que aprendemos com esse capítulo, com esse texto, é o Filho da Paz. Se você tiver com uma NVI em mãos, ela vai dizer homem de paz. Mas o mais correto, a tradução mais literal do texto original é Filho da Paz. E eu vou te falar que nesse tempo de preparação, a nossa maior missão como igreja, como células, é encontrar o Filho da Paz. Nós temos que nos concentrar em acharmos essa pessoa que está disposta a abrir o seu coração, abrir a porta da sua casa para receber essa reunião, para receber a palavra do Senhor. Então, quando Jesus está falando, olha, se ali houver um filho da paz, o que significa o filho da paz? O filho da paz significa uma pessoa que está de coração aberto para ouvir falar do meu evangelho. E essa é a nossa missão com esse tempo. Você pode estar perguntando, João, como que nós vamos fazer isso? E é muito fácil, e eu quero te mostrar com essa ilustração aqui. Pode pôr, por favor. Veja bem, nós temos 3 estágios aqui da Casa de Paz. Se vocês conseguirem colocar nesse telão do lado também, eu agradeço, por favor. Veja bem, o primeiro princípio que nós aprendemos foi o envio. Jesus tinha quantos discípulos enviando? 70, correto? Ele estava enviando 70. Mas lá na tua célula talvez não tenha 70 pessoas. Mas lá na tua célula provavelmente tem 12, tem 10, tem 9, não sei quantas pessoas tem na sua célula. E o primeiro passo é fazer o quê? O primeiro passo é você, como líder, passar a missão, passar a visão da Casa de Paz para os seus membros, para os seus liderados, mostrando como que nós vamos fazer, como que vai funcionar, qual é a importância, qual é o nosso objetivo, que é alcançar o perdido. Então você vai passar a visão para eles, você vai inculcar na cabeça deles de que é algo que Deus tem pressa, é algo que Deus tem urgência. E após todos os seus membros, representados pelos bonequinhos pretos, após todos os seus membros saberem o que é a Casa de Paz, você vai enviá-los. Você vai enviá-los. Jesus não enviou os 70, foi a primeira coisa que nós vimos. Então, você também vai enviar os seus membros e os seus liderados. João, enviados para quê? Enviados para encontrar o Filho da Paz. Enviados para encontrar uma pessoa, pelo menos, que esteja disposta a abrir a sua casa para receber essa reunião ali no lar. Então, como é que faz isso? Irmãos, todos os seus membros, eles têm uma vida cotidiana. Eles vão para o trabalho, eles vão para a academia, eles vão lá no açougue, que eles vão toda semana, se bem que está bem caro ir no açougue, né?
Mas eles vão ali no barbeiro, no cabeleireiro. Os seus membros, ele tem uma vida, ele tem uma rotina. Os seus membros conhecem muitas e muitas pessoas que precisam ouvir falar do Evangelho. E eles vão viver a vida cotidiana deles, eles vão viver a vida normal deles, mas incumbidos de uma missão. Qual é a missão? Encontrar o Filho da Paz. Encontrar uma pessoa que está disposta a abrir a porta da sua casa para receber o Evangelho. Então eles vão viver a vida normal e vão encontrar essa pessoa em nome de Jesus. Aí, na outra semana, o que acontece? Na outra semana, esse membro aqui, ele chegou com você e falou assim: olha, líder, eu encontrei uma pessoa que quer. Eu encontrei o meu gerente lá do meu trabalho, ele quer receber essa reunião. A família dele está necessitada, a família dele precisa de oração. Eu encontrei a pessoa, eu encontrei o Filho da Paz da nossa célula. Veja bem, abre um grande parêntese. Para essas casas de paz, nós temos apenas 2 diretrizes. A primeira é que ela deve acontecer na casa de um descrente. Nós não queremos alcançar a casa das pessoas que já vêm para a igreja. Nós não queremos alcançar as casas das pessoas que já conhecem a Jesus. Note você que o mandamento de Jesus é para alcançar um perdido. É para alcançar alguém que tem fome de Deus, logo ele não conhece a Deus. Então, essa é a nossa primeira diretriz. A sua casa de paz deve acontecer na casa de um descrente. A segunda diretriz que nós temos para essas casas de paz é que deve ser uma por célula. Deve acontecer uma por célula. Então, cada célula vai ficar responsável por abrir uma casa de paz, tá bom? Fecha parênteses. Aí, esse membro aqui chegou e falou: cara, eu encontrei o Filho da Paz. É o meu cabeleireiro, é o meu barbeiro, é o meu gerente, seja lá quem for, ele encontrou o Filho da Paz, tá bom? E aí, só que aí o que eu acredito que vai acontecer? O outro vai falar: eu também encontrei um. Aí o outro vai falar: eu encontrei outro. Só na tua casa, só na tua célula já vão ter várias casas de paz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, veja bem, a probabilidade desse Filho da Paz ser uma pessoa totalmente desconhecida é muito baixa. É muito baixa a probabilidade de você conhecer um desconhecido abrir a casa dele para você. Então, esse Filho da Paz provavelmente vai ser alguém que já é teu amigo, vai ser alguém que já é teu colega de trabalho, vai ser alguém que já te respeita, que você já conquistou a confiança. A probabilidade dele ser um total desconhecido, de você conhecer ele na rua, é muito baixa. Já aconteceu. Já aconteceu de uma conversa, a pessoa querer abrir a casa e as pessoas foram lá e fizeram uma reunião na casa dela. Mas provavelmente esse Filho da Paz é alguém que você já conhece, é alguém que você já tem contato. E ele está precisando de Deus, ele está precisando que filhos de Deus se manifestem para pregar o Evangelho. Amém? Então, aí ele falou: eu achei. E aqui, nesse terceiro bloco, já é a reunião da casa de paz acontecendo. Olha só, Jesus envia os 70 de 2 em 2, mas Jesus não faz isso aleatoriamente. Jesus faz isso cumprindo ali um mandamento do Antigo Testamento, falando que 2 ou 3 testemunhas, quando elas se juntassem, aquele testemunho seria verídico. Então, quando aqueles 2 discípulos chegassem na casa de alguém e começassem a pregar, eles estariam cumprindo a lei de que aquele testemunho era verídico, era verdadeiro. E você, como líder, vai designar mais alguém para ir na casa de paz com aquele primeiro membro que achou o Filho da Paz. É muito importante que esse membro aqui, que fez a conexão com o Filho da Paz, participar da casa de paz, ele ir para a casa de paz, porque foi ele que conheceu, é ele quem teve contato. E aí você, como líder, vai designar mais um ou mais 2 para fazerem a casa de paz lá na casa do Filho da Paz. Irmãos, todos nós temos pessoas ao nosso redor.
Todos nós trabalhamos do lado de uma pessoa que está perdida. Todos nós temos contato dia após dia com pessoas que necessitam do Evangelho. Você que é um patrão, provavelmente os seus funcionários precisam de Deus. Você que é um funcionário, os seus colegas precisam de Deus. O seu patrão precisa de Deus. Então não é para você ficar com medo, meu Deus, quem que eu vou conseguir? Onde que eu vou conseguir? Às vezes a pessoa está do teu lado. Ela está trabalhando contigo há anos, anos e anos e anos. E talvez você nunca ofereceu uma oração. Talvez você nunca ofereceu uma reunião, uma visita para com essa pessoa. Amém? Então, o Filho da Paz está mais perto do que nós imaginamos. O Filho da Paz já é provavelmente alguém que nós conhecemos. É um parente, é um amigo, é um colega, seja lá quem for. Se está perdido, a nossa missão como igreja é encontrá-lo com a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a missão dessas próximas semanas. É encontrar um descrente, um filho da paz, que quer abrir a sua casa para receber a palavra de Deus. Olha só o que Jesus fala para esses discípulos ainda nesse bloco de versos que nós estamos lendo. Ele diz assim: não andeis a mudar de casa em casa. Então Jesus fala, depois que vocês encontrarem esse filho da paz, depois que vocês encontrarem essa pessoa, fiquem lá na casa dela. Invista o teu tempo lá com ela. Prega o evangelho para ela. Não fica perambulando de casa em casa. Se você achou alguém que está com fome, se você achou alguém que está com sede, é lá que você tem que concentrar os seus esforços. E é isso que nós vamos fazer durante essas 4 semanas. Nós vamos ficar na casa desse filho da paz. E aí, a paz do Senhor vai repousar sobre aquela casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 9 diz o seguinte: curai os enfermos que nela houver, ou que na casa houver, e anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então a reunião da casa de paz é uma reunião muito informal. Só que informal não quer dizer desleixado. Informal não quer dizer de qualquer jeito. Olha só o que eu acho que aconteceu. Nós importamos a ideia ali do encontro no lar para as casas de paz. E o encontro no lar era algo que, poxa, tinha muito brinde, era algo que tinha uma recepção muito da hora. Então era um evento muito bem elaborado. E nós trouxemos isso para as casas de paz. Só que as casas de paz, elas não funcionam dessa forma. As casas de paz é uma reunião informal. É uma reunião simples, onde você vai sentar ali na sala daquela família e compartilhar do que Deus tem para ela. É onde você vai sentar na mesa daquela família, tomando um café, fazendo alguma refeição e compartilhando o amor de Deus e colocando uma oração, e colocando uma adoração, orando por eles. Então, as casas de paz é uma reunião informal. Não queira enfeitar muito o pavão. Né? Meu pai sempre fala isso, não enfeita o pavão, mas faz algo simples, algo que vai de encontro com o coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Agora, não é porque é informal que é desleixado. Precisa haver uma preparação de organização. Precisa haver uma preparação também espiritual, em nome de Jesus. Veja bem, nós ainda teremos o material de apoio, que são os vídeos, que são aqueles esboços escritos, e você pode ficar muito à vontade de como utilizar isso. Se você vê e fala assim, não, João, o vídeo, eu acho que não vai ser tão legal para essa família, amém, não precisa usar o vídeo, usa só o esboço. Aí você fala, não, acho que o vídeo vai ser muito bom para essa família, usa o vídeo. Fica à vontade da maneira que Deus te direcionar a fazer. E esse é, na verdade, o ponto da nossa mensagem. É o fluir do Espírito. Irmão, nós temos tantas ferramentas que disponibilizamos para vocês. Mas, acima disso, nós queremos deixar você à vontade
para ouvir o Espírito Santo e o direcionamento que Ele tem para essa reunião. Que você seja sensível a Deus, sensível ao Espírito, para enxergar, ouvir o que Ele quer fazer naquela casa, com aquela família, com aquelas pessoas que estão ali, em nome de Jesus. Queremos te encorajar a você ser ousado, a você orar por cura, orar por libertação, orar por salvação, em nome de Jesus. Amém? Então, acima das ferramentas, o Espírito Santo, ele quer te dar novas estratégias, ele quer te usar da melhor maneira, e na verdade ele é o melhor professor, em nome de Jesus. Faça com muita excelência, mas faça de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Verso 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saia pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. A quinta coisa que nós vemos nesse texto é a seguinte: existe um desafio. Irmãos, nesse trecho da fala de Jesus, Jesus deixa claro que é um desafio. Jesus não promete que todas as pessoas vão aceitar. Jesus não promete que todas as pessoas vão abrir o seu coração. Jesus está falando, olha, pode haver algumas negativas. Pode haver algumas pessoas que vão rejeitar. Pode haver algumas pessoas que vão te tratar mal. Existe um desafio, é um desafio. O que nós estamos propondo para vocês é um desafio. Mas nesse texto, em momento algum, Jesus deixa a margem para nós desistirmos. O que eu entendo é que Jesus está falando, olha, se vocês forem numa cidade e essa cidade rejeitar vocês, vão para outra. Tentem novamente, tentem de novo, falem com outra pessoa. Tentem outra cidade. O que eu quero de vocês é que vocês tentem. O papel de vocês é pregar, é tentar. E eu, com a minha graça, vou derramar poder sobre essa pregação. Então, haverá desafios, irmãos. Haverá desafios. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que enfrentar esses desafios com coragem, com ousadia, em nome de Jesus. Amém? Então, mesmo que uma pessoa negue, mesmo que temporariamente essa pessoa negue, continue clamando, continue indo atrás, porque enquanto 1, 2, 3 negam, tem 10, 30, 40 precisando e necessitando da salvação que somente Jesus Cristo pode dar. Então, tenha fé nisso, em nome de Jesus. E para concluir, eu quero ler o texto um pouquinho mais embaixo, no verso 17. Qual foi o resultado dessa missão? Como foi que esses discípulos voltaram? Lucas capítulo 10, verso 17 diz o seguinte: então, regressaram os 70. Então, os 70 voltaram para Jesus, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, quando nós fazemos e obedecemos à vontade de Deus, nós somos possuídos de grande alegria, nós somos possuídos de grande satisfação. Sabe qual vai ser o principal resultado da casa de paz? É a tua célula ser avivada, porque aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam frios, vão voltar dizendo, meu Deus, eu fui usado por Deus, meu Deus, Deus me usou para curar alguém, Deus
Deus me usou para pregar a palavra. Então o que nós vamos ver é um grande avivamento acontecendo nas nossas células. Pessoas que estavam frias espiritualmente, levantando, retornando à vida, porque foram instrumentos na mão de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Jesus ainda deixa claro, nessa porção que lemos, que toda a autoridade já nos foi dada. Toda a autoridade que há no nome de Jesus, você pode usar. Porque a autoridade está no nome de Jesus que usamos. Irmãos, você já tem autoridade dada por Deus para pisar em serpentes e escorpiões, para entrar numa casa, amarrar o valente que está dominando aquela família, para você levar a luz do Senhor para esses lares, para esses perdidos. Amém? Então, dessa forma, vai funcionar a Casa de Paz. Vamos enviar todos os nossos membros, seja ele um novo convertido, um velho convertido, não importa. Nós queremos envolver todos, para que todos sintam esse desejo, essa alegria da pregação do Evangelho. Alcance pelo menos um filho da paz. Alcance pelo menos uma pessoa que vai abrir a porta da sua casa para você. Nós somos capazes disso porque o Espírito Santo nos capacita em nome de Jesus. Amém? Seja ousado com o Espírito Santo. Dependa de Deus. Mantenha o foco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?